Saudamos todos com a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor para nós está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, verso 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa é a história de Bartimeu. Bartimeu era um cego que estava sempre à beira do caminho mendigando. E ele ouviu que Jesus estava passando por ali. E certamente, por ser cego, ele tinha ali a sua audição como um recurso muito importante e ouviu toda aquela movimentação, as pessoas caminhando. Jesus sempre estava acompanhado por uma grande multidão. Então esse cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tinha uma grande expectativa naquele que pode todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Feliz é o homem que põe a sua esperança e a sua confiança em Jesus. Esse homem nunca irá se decepcionar. Essa mulher nunca ficará frustrada quando nós esperamos e colocamos a nossa expectativa, o nosso coração em Jesus Cristo. Então ele começa a gritar e aqueles que estavam ao redor começam a pedir para ele se calar. Pare de gritar. Mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu o grito daquele homem. Quando nós começamos a buscar a Deus, quando a nossa alma começa a gritar, clamar por socorro, há um mundo ao nosso redor que faz o mesmo que aquela multidão fez. Pare de gritar, ele não vai te ouvir. Pare de gritar. E o mundo nos cerca com várias distrações para que nós não possamos alcançar, várias opções para que nós não alcancemos a salvação em Cristo Jesus. Mas aquele cego serve de exemplo para nós. Ele clamava cada vez mais. As oposições se levantaram, clame cada vez mais. As dificuldades te cercam, clame cada vez mais. Jesus vai te ouvir. Jesus vai ouvir o grito de socorro, porque Ele não despreza um coração contrito e necessitado. Percebam onde estava aquele cego, à beira do caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E há muitas pessoas no aspecto espiritual que estão nessa mesma condição. Cegos, não podem ver a luz, não podem ver a verdade. Estão cegos por causa do pecado, por causa das trevas que estão sobre este mundo. E estão à beira do caminho. Estão próximos do caminho, mas não estão no caminho. Será que alguém que está participando deste culto está nessa condição? Cego, à beira do caminho? Você já ouviu falar de Jesus muitas vezes? Você está quase no caminho, mas você não está no caminho. Você visita a igreja. Você já até conhece alguns hinos. Você tem até o desejo de estar no caminho. Jesus é o caminho, mas você ainda não entregou a sua vida por inteiro ao Senhor Jesus. Jesus não quer você à beira do caminho.
Ele não estava longe do caminho, mas ele também não estava no caminho. A Bíblia diz que nós não devemos ser mornos, ou devemos ser quentes ou frios. Não devemos ser indecisos. A nossa palavra deve ser sim para Jesus. Eu quero estar no caminho. Eu quero servir a Deus com o coração inteiro. Eu quero me entregar totalmente a Jesus. Jesus ouviu o grito daquele homem e mandou que o chamasse. Os discípulos foram lá. Levanta-te, porque ele te chama. Quem foi chamar? Um discípulo, ou alguns discípulos, alguns que Jesus enviou. Mas o chamado não era dos discípulos, o chamado era de Deus. O chamado era de Jesus. Pode ser que alguém esteja te chamando. Pode ser que alguém esteja anunciando o poder e o amor de Jesus para a sua vida. Pode ser sua mãe, seu pai, seu esposo, seu amigo. Ele é um enviado de Jesus para que você se levante, não esteja mais à beira do caminho, mas esteja no caminho da salvação. Para que você não esteja mais indeciso, mas para que você se defina, eu quero entregar totalmente a minha vida a Jesus. Para que você se levante dessa posição, mendigando, vivendo de alegrias passageiras, momentâneas, migalhas, esmolas que o mundo dá, momentos de alegria, momentos de prazer. Não! Jesus quer nos dar a riqueza da sua bênção, porque a bênção do Senhor enriquece e é uma riqueza espiritual. A mensagem está na boca de algum discípulo. Pode ser alguém que você ama muito, um amigo, alguém te convidando para ir à igreja, mas o chamado é de Jesus. Levanta-te porque Ele te chama. É Jesus quem está te chamando, porque Ele quer abrir os seus olhos. Ele pode transformar a sua vida. E diz a Bíblia que aquele homem se levantou, lançou de si a sua capa, que estava com ele, naturalmente, no dia a dia. Como ele era um mendigo, estava sempre no chão, ela servia para algumas coisas, certamente, ou ajudava, mas ele não precisava mais daquela capa. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos desprendemos de coisas que nós achávamos muito importantes para nós, mas não precisamos mais delas. É por isso que quando uma pessoa se entrega a Jesus, ela se desprende da sua capa, ela abre mão de algumas coisas, porque essas coisas não fazem mais sentido. Nós não estamos mais à beira do caminho, não estamos mais vivendo de alegrias passageiras. Nós estamos indo agora ao encontro de Jesus. E Jesus dá ao homem, à mulher, àquelas pessoas que buscam a sua face e clamam por Ele, Jesus dá uma nova forma de vida. Uma das evidências daqueles que se entregaram a Jesus é uma vida transformada. É um desprendimento das coisas deste mundo para viver o projeto de Deus na sua vida. Jesus, então, recebe aquele cego que agora estava diante dele. Que queres que eu te faça? Jesus perguntou. Mestre, eu quero ver, que eu tenha vista. E agora nós vamos ver o milagre acontecer e o mais importante, além de abrir os olhos daquele cego, ele viu a Jesus. Jesus agora para ele não era mais um mistério, não era algo que estava oculto. Jesus se revelou àquele homem. Quando Jesus se revela ao nosso coração, acontece o que aconteceu com aquele cego. Ele viu a Jesus e agora ele não volta para onde ele estava, à beira do caminho. A Bíblia diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Aquele homem que estava à beira do caminho, agora não mais. Agora ele está no caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos encerrar agora essa palavra e que todos nós estejamos nessa posição, não mais à beira do caminho,
mas no caminho. Jesus é o caminho da salvação. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Ele é o único caminho pelo qual chegaremos à eternidade, ao céu. Ele é a verdade, Ele é a vida. Chegou o momento de você que está participando dessa palavra se levantar. Quantos mensageiros já chegaram ao seu encontro? Levanta-te porque Ele te chama. Se levante agora. Busque a Jesus. Clame pela presença dEle na sua vida e na sua família. Ele vai abrir os seus olhos e você não vai mais ficar à beira do caminho. Você agora estará no caminho, andando com Jesus, e Ele te guiará a dias de paz, de alegria, de vitória. Você vai ser um homem consagrado ao Senhor, uma mulher consagrada ao Senhor. Você vai lançar de si a sua capa, você vai se desprender daquilo que não agrada a Deus e você não precisa mais disso, porque agora você tem Jesus. Você tem uma nova forma de vida. E esse Jesus que nós pregamos, Ele está presente agora para abrir os seus olhos, para te dar uma nova vida e para te guiar neste caminho de vida eterna. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.